vocês. E hoje recebendo aqui no canal 010 as conselheiras tutelares que foram eleitas agora no último dia 6 de outubro. E teve a eleição dos conselheiros tutelares. E a gente vai conversar um pouquinho com elas que foram eleitas agora, para falar um pouquinho, né, como funciona o conselho tutelar. E a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma. Lembrando que foram 5 conselheiros eleitos no último dia 6 e 2 que foram convidados não compareceram. O Elisal teve um compromisso, não pôde comparecer, o Gustavo também. Então a gente, recebendo as 3 conselheiras tutelares, vamos conversar um pouquinho com elas. Estamos aqui com a Mariana, com a Flávia e com a Derli, que foram eleitas no último dia 6. Olha, eu queria agradecer a vocês, a participação de vocês aqui no canal. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de falar um pouquinho do que é, né, a vida de um conselheiro tutelar aqui na cidade de Rio das Ostras. Eu vou, assim, fazendo algumas perguntas, vocês ficam à vontade, quem quiser falar e responder o que vocês quiserem, tá bom? Então, deixa eu falar com vocês. Como funciona um conselho tutelar assim em si? São 5 conselheiros, como é feita essa coisa funcionar de conselho tutelar? Bem, na verdade, Cacau, como funciona o conselho? No dia 6 agora tivemos o processo de escolha de conselheiros tutelares, né? Em nível nacional. Certo. Então, todo o território nacional, os cidadãos estavam indo lá escolher, a população escolheu o seu candidato para ser votado. Então, nós, são 5 conselheiras eleitas, vamos estar tomando posse dia 10 de janeiro de 2020, em nível nacional também, todo o território, porque a lei foi unificada, né? E a gente trabalha da seguinte forma: uma carga horária de 40 horas semanais, os 5 conselheiros. Existe uma sede própria dentro do município de Rio das Ostras, o qual o Poder Executivo ele estrutura administrativamente esse local, dá condições para os conselheiros possam estar trabalhando ali, assumindo a sua responsabilidade e prevalecendo o estatuto, né, o ECA, né, garantindo o direito das crianças e adolescentes. Existe a pergunta para um de vocês 3. Existe dentro do conselho tutelar assim, olha, existe o conselheiro-chefe, subchefe, diretor-chefe, presidente? Não, todos têm os poderes iguais dentro do conselho. Todos são iguais, mas nós escolhemos um coordenador que ele responde os processos administrativos, né? Na esfera administrativa. Mas a atribuição é igual para todos. Sim, a função é igual a todos. É a mesma. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, ele não é jurisdicional, né? Ele é encarregado para zelar, né, a favor do direito da criança e do adolescente. Direito este quando é violado. Então, eu ia até fazer essa pergunta. Para que serve um conselho tutelar? Porque tem muita gente que fica assim, para que serve? Tem gente que não sabe, né? Para que serve um conselho tutelar? E eu retorno essa pergunta. Para que serve um conselho tutelar? O Conselho Tutelar serve para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, quando esses direitos são violados ou ameaçados. E esses direitos eles são violados por quem? Pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsável, ou pela própria criança ou adolescente. Eles também são violadores, às vezes, do próprio direito deles. Sim. Então, no caso, por exemplo, de vocês, numa ocorrência, fomos chamados numa casa de família, que uma criança foi agredida pelo parente, pelo pai e a mãe, vocês, como é que é feito? Como é que procede essa situação? Vocês vão até a casa dessa pessoa? Como é que se resolve essa situação? Nós fazemos uma visita domiciliar. Nós vamos até a residência, verificamos se aquela denúncia tem cunho verdadeiro daquilo, e nós pedimos os pais para comparecer ao Conselho Tutelar, para poder estarmos conversando e ver a situação de fato conforme a lei. Os conselheiros tutelar, eles trabalham assim em
conjunto com a Secretaria de Educação, por exemplo? Sim, como você falou, quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de uma violação de direito, qual essa denúncia pode ser feita? Através do Disque 100, através do número do plantão do conselho, da sede, ou até mesmo pelo cidadão fazendo a denúncia, chegando no conselho, denunciando, ele indo averiguar essa denúncia, ele vai ver qual a violação que está sendo ali. Constatando uma violação, que a companheira falou, faz a visita, vai fazer os encaminhamentos direcionados, aí sim, entra a rede, a educação, sim, não só a educação, entra a rede de proteção, porque o Conselho Tutelar, ele aplica as medidas de proteção, mas para isso que seja eficaz, ele precisa dessa rede. E quem é essa rede? Educação, saúde, assistência, segurança, porque não adianta só o conselho aplicar a medida protetiva, que quem vai executar é a rede, é a qual rede que trabalha no sistema de garantia. É um conjunto articulado que tem que se falar a mesma língua, tem que trabalhar em conjunto, porque se a violação daquela criança é uma falta de vaga na escola, o conselho vai encaminhar a matrícula para a escola. Só que a educação tem que entrar o quê? Garantindo a vaga da criança na escola. No momento que a educação garanta a vaga dessa criança e os pais, com a sua responsabilidade, executa, está ali levando, né? Então, e o conselho vai acompanhando, fazendo aquele acompanhamento temporariamente. Isso se fala de rede de proteção. É um trabalho articulado com todos da rede. E quando é o contrário, tipo assim, um pai ou uma mãe não levam o filho para um colégio, não frequenta um colégio, e às vezes a criança fica ao abandono da rua, o Conselho Tutelar também, ele é acionado? Sim. Pode ir lá. Sim, o Conselho Tutelar é acionado, sim, porque isso daí é uma violação de direito, o direito da criança estar na escola, né, tendo acesso à educação. Existe uma idade para o Conselho Tutelar atuar, assim, na criança, no adolescente? Existe? Até os 18 anos de idade incompleto. De 0 até os 18 anos de idade incompleto. Então, por exemplo, se vocês, vamos supor assim, existe hoje muitos adolescentes que se envolvem, né? Infelizmente, né? Aí no mundo do crime, tráfico, essas coisas todas. Quando esse adolescente se envolve nesse mundo do crime, o Conselho Tutelar também atua com essa família desse adolescente. Vamos dar um exemplo. Um adolescente foi pego fazendo um tráfico, andando armado e vai por aí afora. E ele foi levado para uma delegacia ou para algum órgão competente. O Conselho Tutelar é acionado para isso também? Ou ele de lá ele já é encaminhado para outro órgão? Quando o adolescente vai para uma delegacia, eles lá têm que entrar em contato com a família desse adolescente. Sim. Cabe primeiro a família fazer a entrar para dentro da delegacia, vai verificar os filhos que se encontram lá. Porém, caso não encontre o responsável, não encontre os pais, o Conselho Tutelar tem que ir, porque essa criança não pode, esse adolescente não pode ficar dentro, tem tempo para ele entrar e sair de dentro, tem que avisar a autoridade judiciária que aquele adolescente se encontra ali. Mas quem trata do adolescente infrator não é o Conselho Tutelar, é a Justiça. Aí, caso a polícia não encontra a família desse adolescente? Nós temos um abrigo, mas de qualquer forma, esse adolescente não pode ficar preso. Sim. O juiz vai determinar o que vai fazer. Sim. E nisso ele vai para um abrigo até ser encontrado os responsáveis dele. Mas tratando assim, de adolescente infrator, ele também pode ficar, como é que eu vou dizer? Não, ele pode ficar na delegacia, né? Até 45 horas. Né? A pergunta que eu não sei, pode estar equivocada. Se o adolescente foi pego em um ato infracionário, se ele vai para a delegacia, se ele lá é adolescente infrator, que cometeu um ato, não é o conselho.
Sim. Ele vai ficar lá até no outro dia ser levado, o responsável levado para o Ministério Público para ser ouvido e ao judiciário, né? A não ser quando é uma situação que o adolescente chegou na delegacia, não foi envolvido, a situação não foi grave, não. Ele não tem nada, ele vai ser liberado. Ele não é adolescente. A gente tem 2 parâmetros. Sim. É um adolescente infrator, não é o conselho. Sim. Ele vai ficar na delegacia, que ele vai ser apresentado ao Ministério. Limite, né? Exatamente. Ele vai ser apresentado ao Ministério Público com seu representante legal para ser ouvido, direito à defesa e ao judiciário. Então, mais a pergunta dele, caso não encontre o responsável, O que vai Se fazer? ele não for, se ele for adolescente infrator, cometer um ato e não encontre, ele não é liberado da delegacia. Ele fica lá Então, mas sob eu pensei que, custódia. de repente, o Conselho Tutelar também atuava nessa área. Por isso que eu Só perguntei. quando ele não é um adolescente infrator, aí que ele vai ser liberado a quem? A delegacia não conseguiu localizar os seus responsáveis, porque ele vai indicar, ele vai dar números de telefone, endereço de parente dele para apresentar. Não conseguiu nessa instância, aí sim, vai acionar o conselho para poder entregar ele a um responsável. Só que ele não é um adolescente infrator. Quando a gente fala infrator, Sim. um adolescente em conflito com a lei, é Certo. diferente. Certo. Então temos 2 situações de adolescente. Então, O adolescente com direito violado e o adolescente infrator. Mas Entendi. não encontrando, voltando à pergunta, não Sim. encontrando esse adolescente, os responsáveis por ele, Certo. esse adolescente não pode ficar a mercê. Neste caso, a gente acaba Não. fazendo Isso, quando ele Um não é abrigamento. isso, quando não encontra os familiares dele, que ele não é adolescente infrator, que é um adolescente normal, tranquilo. Aí vai para abrigo. Um abrigo. Para no outro dia estar até entregando ao responsável. encontrar um responsável ou alguma pessoa que possa ficar com ele. Você tocou no abrigo, me fala do abrigo. Como é que funciona esse abrigo? Vamos deixar a nossa Mariana, colega nossa Mariana colega falar. Mariana. Mariana. Já que A ela é Mariana de monitora, Adriga é Mariana bem porta-voz. entendida. ela é monitora do abrigo. Ela é monitora de Adriga, é com ela. O abrigo o próprio estatuto diz, o acolhimento institucional é a última instância. Quando existe uma violação de direito, o qual ali o Conselho Tutelar já trabalhou em todas as esferas com a rede, que é uma teia de atendimento, junto, articulado, já acionou o CRAS, o CREAS de alta complexidade e não teve família extensa, não teve nada mesmo, teve uma rompição de vínculo. Sim. Então, é o acolhimento institucional a primeiro momento. Vai para o abrigo municipal, que é uma instituição. Nós temos aqui no município um abrigo social que recebe criança de 0 até 17 anos, até 18 anos completo também. E ali vai sendo, o próprio abrigo vai trabalhando junto, a equipe técnica do abrigo trabalha o retorno dessa criança ou desse adolescente para sua família, ou até mesmo a família extensa, ou até mesmo uma destituição do poder familiar pela justiça, né? Mas aí o conselho também, junto, que a gente se fala de rede, não adianta sempre trabalhar, teve o acolhimento daquela criança, foi para a instituição, o trabalho daquela instituição, não, o trabalho continua, existe o trabalho com o conselho, abrigo, a rede, que é assistência, que está todo mundo junto para ver o bem melhor daquela criança. Claro, é o judiciário que sempre decide. E eu falo muito assim, pela experiência de abrigo, gente, o acolhimento, quando é uma rompição de vínculo, tem que ser a última instância mesmo. Depois que você tentar tudo, família extensa, puxar a rede em todos os momentos, colocar a pasta do processo da criança embaixo do braço, bater na Secretaria de Educação, bater na assistência, saúde, depois que tentar tudo, porque quando uma criança chega aí para um abrigo, é muito triste, então a gente tem que trabalhar nesse nível. Não deixar chegar ao extremo, ao acolhimento, que quem sofre
Não é os pais, quem sofre é a criança, porque a criança está sendo retirada para o acolhimento, ele está perdendo os vínculos. Sim. Então a criança sofre mais e mais e mais. Vocês três, todas as três já foram conselheiras tutelares antes, né? Voltaram agora na uma reeleição, vamos dizer assim. E para vocês, o que é uma infração assim, gravíssima para que essa, como é que ela falou, de uma criança ser retirada do vínculo familiar e ir para um abrigo? O que seria? A negligência dos pais não é uma questão de pobreza. Ninguém perde filho por causa de pobreza. Uhum. Mas a negligência dele, às vezes o pai é viciado, às vezes a mãe é viciada. Essa criança fica à mercê na rua, fica na casa dos outros, essa criança é abusada. Então são todos os transtornos que nos levam a brigar. E depois que a gente abriga, só o juiz que tira. Aí esse trabalho todo que a Mariana já falou, nós tentamos reinserir essa criança no seio de família. Caso os pais não tenham condições de manter esse filho, de cuidar desse filho, eles vão procurar um avô, um tio, para que possa estar recebendo esta criança, para que ela não perca o vínculo familiar dela. E existe aqui no município algum trabalho com psicólogo, ou pedagogo, ou o que for, para poder, tipo assim, chamar essa família e tentar um vínculo de novo familiar para essa criança? A gente tenta isso sempre, esse é o propósito Esse é o propósito da rede. Existe esse trabalho? Existe, tem que ter esse trabalho. Tutelar também não, aí já é outra etapa. Não, a gente aqui tem... Nós requisitamos o trabalho e quem efetiva, quem faz é ele. Nós zelamos por esse direito. Sim. Esse direito precisa de ser exercido. E temos a rede de proteção para poder estar protegendo essa criança daquele direito que ele tem. Temos aqui o CRAS, temos o CRES. Na verdade, instituições que trabalham junto com o Conselho Tutelar, entendeu? São onde são encaminhadas crianças, onde nós presenciamos a violação de direitos. Voltando à área da educação, a gente vê que muitos jovens, às vezes, por exemplo, eles falam que vão para o colégio e não aparecem no colégio. E quando vão no colégio, não querem estudar. O Conselho Tutelar também atua assim, por exemplo, eu sou professor. Eu tenho um aluno que ele veio do colégio, mas ele se nega a estudar, ele fica na sala fazendo bagunça. A gente teve casos aqui que vocês chegaram a ver até professores que foi agredido, né, com adolescentes dentro da sala de aula, jogaram até um apagador no professor e tal. O Conselho Tutelar também, também age em cima desse adolescente. Como é que é feito isso aí? A professora, por exemplo, eu vou ligar para o Conselho Tutelar. Vocês vão até o colégio para ver essa denúncia? Como é que funciona? A própria escola, a própria secretaria, eles avisam, a criança não foi. Eles têm um prazo de tempos de falta. Passando aquele período, existe um documento que se chama FICAI. Primeiro eles têm que fazer a visita domiciliar, primeiro eles têm que procurar ver o porquê dessa criança não está indo à escola. E depois de tudo isso, então, eles enviam para o Conselho Tutelar. Mas então, e se ele comparece à escola e chega lá dentro da sala de aula e não quer participar da escola? Como é que funciona? Tem que continuar, tem que ter um motivo. Ele tem que ter a própria escola tem os psicopedagogos, tem os professores, tem a diretoria, tudo que eles possam estar verificando qual o problema dessa criança. Porque a escola tem uma autonomia também de, estar divertindo, chamando o pai responsável, comunicando, entendeu? Porque o Conselho Tutelar, ele é bem importante a gente frisar muito isso, porque as pessoas falam que tudo que se trata é adolescente, rebelde, aí acha que é Conselho Tutelar, né? E muitas das vezes, o artigo 216, se eu não me engano, diz que tratando-se de adolescente, se o adolescente, pichar uma escola, tratando de violação, ato infracional, o adolescente, o estatuto não diz o pai, diz o adolescente poderá reparar o dano, ou seja, ele vai ter que reparar aquele dano. Então, é bom a gente frisar que o adolescente também responde em razão da sua conduta. Sim. Como o Derli falou no início, muitas das vezes ele mesmo está violando o direito dele. Ele mesmo está tendo uma conduta que ele mesmo viola. Por exemplo, um adolescente indisciplinado,
A escola ali tem seus regimentos, né? Tem suas atribuições para estar trabalhando junto com esse adolescente. Certo. Caso o adolescente, por exemplo, um adolescente de 12 anos, ele já é um adolescente. O pai o representa, mas quem está em frente do juiz é o adolescente de 12 anos. O camarada, ele vai lá, eu não vou falar, não xingar, o camarada xinga o professor. Sim. Eu acho que qualquer pessoa que te profere palavras, né? Palavrões, ele quer dizer o quê? Que ele está, né, te agredindo, está cometendo crime, xingando o professor, agredindo o professor. E aí o que acontece? Esse adolescente, ele já responde criminalmente, ou seja, que é direcionado a um ato infracional, assim como a Mariana falou, né? Porque o adolescente, ele não responde crime. A lei não diz crime, a lei diz ato infracional, mas ele é conduzido a uma delegacia, ali ele tem que prestar um depoimento, ali é feito um registro de ocorrência. O que acontece hoje em dia é que a gente precisa frisar que o professor, ele precisa ter coragem de fazer. Porque muitas das vezes é interessante, porque às vezes a diretora da escola, ela é muito apegada à comunidade, ela tenta trabalhar as questões ali mesmo. Mas o adolescente, é bom a gente frisar também que nós estamos aqui para garantir direito, mas caso ele viole os direitos dele, ele vai ter a consequência. E consequência muitas das vezes... Isso é bom você falar, porque às vezes as pessoas, a gente escuta muitas pessoas falam assim, agora com esse negócio de conceito tutelar, essa molecada... Você já deve ter ouvido falar isso, né? Não sou eu que estou falando, é vocês que devem falar. Na campanha, então, a gente vê direto isso. Isso aí não adianta, que isso atrapalha, porque os garotos querem dar na cara do pai e da mãe, e conceito tutelar vai lá e faz nada. Mas esse adolescente que está invadindo da sala de aula, onde a escola nos comunica, nós fazemos um ofício e comunicamos ao Ministério Público. E o Ministério Público vai chamar os pais e responsáveis. Ele responde por aquele ato errado. Isso também tem que olhar essas questões, porque eu, como conselheira tutelar, eu já presenciei muito caso. Nós não trabalhamos com rebeldia. Sim. Mas se você tiver um olhar bem conselheiro mesmo, se você colocar o amor na sua função mesmo, você vai ver que quando você chama aquele adolescente, porque tem famílias que falam assim, pô, me ajuda, conversa com meu filho, dá um conselho para o meu filho. E muitas das vezes você se depara com os adolescentes, com umas atitudes, que você vai vendo que está entrando para um quadro depressivo. Ele quer chamar atenção porque muitas das vezes o pai trabalha o dia todo e ele está ficando com a avó. Ele a carência de a carência de atenção, entendeu? Então até essas questões de rebeldia, né, que não é atribuição nós rebeldia, mas até essas questões, se você for olhar com bastante carinho, entendeu? Mariane é uma conselheira que ela já é reeleita, ela é uma conselheira que quando eu cheguei na cidade, ela tinha uma fama de ser boa conselheira. A Derli, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui, entendeu? Porque assim, é bom mostrar para a sociedade. Eu fiquei muito assim, feliz de estar tendo essa abertura para falar com o povo qual é a verdadeira atribuição do Conselho Tutelar. A Derli tem um histórico na cidade, a Derli é uma advogada formada. Ela não é qualquer pessoa, ela já entende de lei. A Derli já foi conselheira tutelar. Então nós estamos entrando num novo momento, um ciclo de um conselheiro, Elisaldo. Ele é Elisaldo, né? Que eu erro o nome dele às vezes. Ele agora tá, como é que eu vou dizer? Tá atendendo denúncia, parece a ocorrência na delegacia. Eu falei para ele que o resultado dele, assim que passou a eleição, eu falei, o seu resultado não seria diferente. A rua já dizia isso, porque é um conselheiro bacana. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele é um órgão muito importante na sociedade. Está aqui a Mariana, que trabalha hoje no abrigo, né? Nós direcionamos ela a falar desse tema, porque ela entende. Quando ela fala hoje que é a última opção, bota a paz, é muito forte isso, bota a paz debaixo do braço, vai ver o último recurso. Porque ela está lá dentro, ela sabe como é que é, entendeu? E assim, é um órgão muito importante na sociedade, porque nós requisitamos. Requisitar, nós temos um artigo, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, caso não seja atendido, um município responde por um crime, né, um crime, e assim que se for julgado, o juiz reconhecer que foi um crime, o município, além de ter que cumprir ainda, se demorar, paga multa diária. Certo. Então é um órgão muito importante. Então, gente, olha, eu agradeço demais a participação de vocês aqui.
quero agradecer a cada um de vocês, dar os parabéns de vocês, né, na vitória de vocês nessa última eleição. E quero deixar aqui o canal 0 a 10 aberto para vocês. Toda vez que vocês sentirem a vontade de vir aqui comunicar alguma novidade lá no Conselho Tutelar, ou explicar alguma coisa que aconteceu na cidade, podem me fazer o contato, vem aqui para o Hotel Vilarejo, agradecendo mais uma vez aqui ao Hotel Vilarejo, que recebe a gente de braço aberto aqui, sempre deu apoio para a gente no canal, e fica o meu agradecimento de cada uma de vocês, pelo que vocês terem comparecido aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade. E sempre é aquilo que eu repito mais uma vez, vocês precisarem, a gente estamos aqui aberto o canal, eu, Felipe Cime, para vocês, qualquer esclarecimento de vocês, tá bom? Então, galera, esse aí foi mais um papo aí que a gente teve com o pessoal dos conselheiros tutelares, e a gente agradece, continua acompanhando a gente lá no Face e no YouTube, canal de 0 a 10. Compartilha a gente, dê o seu like lá. Muito obrigado, até a próxima.